Bom, pessoal, então agora retomando, ainda dentro do direito à vida, vimos o direito à vida propriamente, agora dos desdobramentos do direito à vida, direito à integridade física. Vamos lá dar uma olhada? Direito à integridade física ou direitos à integridade física significa, primeiramente, integridade física é definida como a incolumidade corpórea da pessoa humana, englobando o direito ao próprio corpo, bem como os direitos às partes separadas dele. Direito ao próprio corpo é integrante à integridade física do organismo, assegurado pela proibição de tratamento que contrarie a dignidade da pessoa humana, inclusive de presos, olha só, inclusive de presos, provisórios ou definitivos. A tortura é sintetizada como a inflição de mal desnecessário e fora do comum, com o propósito de causar dor, com o fim de causar dor, angústia, grave sofrimento físico ou moral à vítima, que pode ser decomposta em 3 espécies essenciais: a tortura probatória, a tortura discriminatória e a tortura punitiva. A tortura probatória, ela é deflagrada com a finalidade de obtenção de informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa. Tem um caso interessante no Brasil, o caso dos irmãos Naves, né? Eram 2 irmãos e um primo que tinham um negócio, uma loja de tintas, né? E venderam seu negócio. Um dos irmãos ficou, o primo, né, melhor dizendo, desculpe, ficou responsável por fechar o negócio e receber o dinheiro. Então o primo foi até o comprador, se encontrar com o comprador, fechou lá o negócio, recebeu o dinheiro, assinou. O comprador ficou lá com a sua cópia do contrato e o primo com a sua. E eles tinham marcado que após o primo fechar o contrato com o comprador, ele ia se encontrar com os outros 2 sócios, os outros 2 irmãos, para fazer a divisão do dinheiro. O primo não aparece. O primo não apareceu. O primo não apareceu. Os irmãos esperaram e nada. Eles falaram, deve ter acontecido alguma coisa. Amanhã a gente se encontra com ele. No dia seguinte foram procurar o primo não estava em casa, sumiu. Passa um dia, 2 dias, nada do primo aparecer. Eles começam a ficar preocupados. Começam a ficar preocupados e vão até a polícia e falar, olha, a situação é essa. Ele foi fechar o negócio com fulano, fechou o negócio, o contrato assinado, inclusive fulano mostrou, né? Nós perguntamos a esse comprador se ele tinha de se encontrar, ele mostrou, sim, se encontrou, está aqui, assinou o contrato, recebeu o dinheiro, está aqui todo o recibo, e depois disse que ia se encontrar com vocês. Mas ele não se encontrou conosco, disseram os irmãos à delegacia. Começaram a investigar, mas logo os irmãos passam de interessados no primo, né? No primo que havia sumido, para investigados. O delegado começa a desconfiar que os irmãos mataram o primo para obter o dinheiro. Começa a investigar, chama os irmãos falam, não, o que é isso? Não matei, tá doido de matar meu primo? De maneira nenhuma. Além de primo, era meu sócio, nosso sócio, de forma nenhuma. Eles começam a ser torturados. Começam a ser torturados para confessarem. Não confessam, falam, olha, vai me matar aqui, mas eu não vou confessar, não fiz nada contra o meu primo, não posso confessar algo que eu não fiz. Eu nunca mataria ninguém, muito menos o meu primo, um familiar meu, de forma alguma. E torturado, os 2. Aí falava o delegado para um, olha, o seu irmão já confessou,
Pode confessar também. Ele falou, olha, se meu irmão confessou, ele está maluco. Ele deve ter feito isso, porque eu não fiz. Mas eu não acredito que ele tenha feito, não. Então, não acho. E não adiantou. Não falava. O que o delegado fez, não satisfeito com a negativa dos irmãos? Chamou a mãe deles para interrogar. Começou a interrogar a mãe dos dois. E começou a torturar a senhora. E falou para os irmãos, olha, sua mãe está aqui, também está envolvida, e ela vai falar. Os irmãos agora, com medo, né, pela mãe, veja que tortura de terceiros para obter informação ou confissão, percebam? Então foi torturada a mãe aqui. Foi torturada a mãe. E os irmãos falaram, não, confesso, mas solta minha mãe, por favor. Confessaram, assinaram a confissão. A confissão era tida como rainha das provas. Inclusive, foi esse caso que motivou essa mudança no Código de Processo Penal, eliminando a confissão como rainha das provas, né? A confissão por si só não é suficiente. Foi eliminado exatamente a partir desse caso dos irmãos Naves. E eles confessaram, assinaram lá a confissão, confessaram, foram condenados, com base única e exclusivamente na confissão. Não tinha mais nada, com base única e exclusivamente na confissão. Foram condenados, começaram a cumprir pena. Um deles morreu na prisão, inclusive, morreu na prisão. O outro, solto muitos anos depois, já em progressão de regime, mais de 15 anos depois, decide se mudar da cidade que ele morava. Falar, não quero mais ficar perto de onde morava, só memórias negativas, meu irmão faleceu, meu primo não sei onde é que está, desapareceu, a minha mãe também já faleceu, então muita lembrança sofrida, não quero mais, se mudou. Se mudou, foi para uma outra cidade. Eu estava lá na outra cidade, né? Um dia andando pela cidade, ele olha alguém e fala, olha, mas parecido com meu primo. Mais velho? Óbvio. Mas é o meu primo. Aí foi até a pessoa tomou um susto, óbvio, né? Ficou assustado, e era o primo. O primo tinha fugido com o dinheiro. O primo tinha fugido com o dinheiro. 2 inocentes foram condenados, um morreu na prisão, a mãe dos mesmos foi torturada, morreu de tristeza, os 2 filhos na prisão. A tortura, portanto, obteve a informação verdadeira? Não. Mas obteve a informação que se quis para solucionar um problema. Então veja que tortura é um mal a ser combatido, é um mal que existe ainda muito no Brasil, mas é um mal a ser combatido. A tortura, ela não vai garantir que você vai obter a verdade de forma alguma. Então o Estado tem que ter a capacidade de chegar à verdade aproximada por outros meios. Inteligência policial, investigação policial, e não através de tortura. A tortura, portanto, ela é absolutamente inconstitucional no nosso sistema. Não se admite de qualquer forma. Inclusive se diz, doutrina, né, é o exemplo que nós teríamos de direito fundamental absoluto, o direito à não tortura. Seria um direito absoluto, não poderia ser ponderado, não seria passível de mitigação. Então seria, como exceção, um direito absoluto, pois nós vimos que os direitos são, em regra, relativos. Vamos retomar. Então, tortura probatória, olha aí, que foi o caso, deflagrada para obtenção de informação. Declaração ou confissão da vítima, leia-se, vítima da tortura, tá? Ou de terceira pessoa. Podemos falar ainda na tortura discriminatória, que é desencadeada em razão da motivação racial ou religiosa. Motivação racial ou religiosa, por isso tortura discriminatória. A tortura punitiva, que é voltada à aplicação, devotada à aplicação de castigo ou medida de natureza preventiva contra a pessoa que se encontre submetida à sua guarda. Então, tortura como meio de punição. Submetida à sua guarda, ao seu poder ou autoridade do autor.
cuja execução de pena privativa de liberdade deve ser iniciada em regime fechado, sendo exato que o crime de tortura, então, cuja execução da pena pelo crime de tortura deve ser privativa de liberdade, iniciada em regime fechado, sendo o crime de tortura inafiançável, insuscetível de graça ou de anistia, em conformidade com a Constituição e com a Lei de Regência 9455. Importante ainda destacar aqui a questão do direito ao próprio corpo, a transexualidade. Não se esqueça que a gente está falando do direito ao próprio corpo, hein? Olha aqui. Direito ao próprio corpo, tá? A transexualidade é um tema super atual, um tema do momento. É sistematizada como distúrbio na identidade do próprio gênero. Olha a questão de identidade do gênero, no qual a pessoa exterioriza o desejo compulsivo de reversão sexual. Ela não se vê da maneira que corresponde ao seu corpo físico, em razão da inadequação entre o sexo biológico, olha lá, e o psíquico. Eu fico, às vezes, muito desanimado, né, quando eu vejo pessoas fazendo pouco caso de transexual, da questão de identidade de gênero. Essa pessoa não deve fazer ideia o sofrimento que deve ser. Você imagina o seguinte, tá? Você imagina eu, tá? Olha aí minha cara, a barba, né, toda falhadinha e tal. Você imagina, né, fisicamente homem, eu me olhar no espelho e falar, não sou eu, não sou eu. Sabe? Aí a pessoa faz pouco caso, achando que é brincadeira. Olha, ele quer ser o Brad Pitt, então ele se acha o Brad Pitt. Não é isso, né, gente? Por favor. Não é isso. Não é essa brincadeira. Professor, então você se acha o Batman, você é o Batman. Por favor. São questões gravíssimas. São questões médicas, psicológicas, gravíssimas. O sofrimento, portanto, dessa pessoa. Veja um filme, Garota Dinamarquesa, que você vai conseguir compreender o que é esse sofrimento. A pessoa não se vê como está a sua imagem. Olha lá, e fala, não sou eu. Aqui eu não estou falando de mera opção sexual. Não é mera opção sexual. A questão é muito mais profunda do que isso. A questão aqui não é simplesmente, tá? Ele gosta de homem, ele gosta de mulher, ele gosta dos dois. Não é isso. Não é isso. É muito mais profunda do que isso. Você não tem aqui a correspondência, olha só, entre o corpo biológico, o sexo, consequentemente, tá? Biológico, e o psíquico. Então, isso é algo que merece uma atenção especial. Porque a gente não está falando de piadinha, daquele que olha no espelho e está brincando, eu me acho agora a Gisele Bündchen. Não é isso. Isso merece a maior atenção, isso não merece chacota, como a gente vê sendo feita. Ninguém acorda e fala assim, eu, por exemplo, acordei, olhei no espelho e falei, não gostei mais, não gostei, sabe? Agora eu sou mulher. Alguém acha que é assim? Por favor, óbvio que vocês não acham que é assim. Óbvio que vocês sabem que não é isso. Tá? Retomando. Resumindo, são conceitos diferentes. A homossexualidade, olha só, como eu disse, diferente. E a transexualidade. O Alexandre o Grande, né? Imperador Alexandre o Grande, um dos maiores conquistadores da história, gostava de fazer sexo com homem. Com mulher dizem que ele nem gostava tanto assim. Ele nem gostava, fazia, mas nem gostava tanto assim. Pegue o filme Alexandre o Grande, o filme é até bem ruimzinho, não gostei não, mas pegue lá que você vai ver o que a gente está falando aqui.
Mas a questão lá não era transexualidade. Ele não acordava e se via lá uma mulher. Não, pelo contrário, ele se via com aquele homem forte, viril, guerreiro. Mas tinha atração por homem sexual. Atração sexual por homem. Também tinha lá por mulher, um pouco menos, né? Mas tinha. Mas não é a questão da transexualidade. Isso aqui é importante. Não significa, óbvio, que não tenha direito à opção sexual. É outra discussão. Mas aqui a gente está falando da transexualidade propriamente. Retomando. Os homossexuais convivem com o próprio sexo. E estão certos de pertencer a ele. Então, o homem homossexual, ele fala, eu sou homem, mas eu tenho preferência por outro sexo. Dado que os costumes e vestuários próprios do sexo somático não os agridem psicologicamente. Ele não se sente agredido por ele ter barba, por usar aquela roupa, aqueles costumes. Ele pode ser menos delicado, pode ser mais delicado, mas isso não importa. Já os transexuais, eu acho que são aqueles mais agredidos, né? E que tem um problema que merece maior atenção. Ao reverso, sentem-se como indivíduos fora do grupo. É bem diferente. Não participando com espontaneidade e integração do ambiente por eles frequentado. Não se afigurando juridicamente impossível o pedido de retificação de registro civil. Pelo contrário, é autorizado, inclusive, hoje pelo STF, no tocante ao gênero e nome de pessoa que tenha sofrido ou não o procedimento cirúrgico de transgenização, em que pese o artigo 22, inciso 25 da Constituição, e os artigos 57, 109 e 110 da Lei 6.015 de 73. Então, o STF tem autorizado, inclusive, a mudança, né, do nome social, portanto, mesmo não havendo a cirurgia para mudança de sexo. Agora, direito às partes separadas do corpo. O direito às partes separadas do corpo é pertinente à integridade física dos órgãos. Asseverado pela possibilidade de coleta, processamento e transfusão de sangue, componentes e derivados, com a finalidade de terapia, pesquisa, remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas, com o fim de transplante e tratamento. A captação, triagem clínica, laboratorial, sorológica, imunohematológica e demais exames laboratoriais do doador e do receptor, coleta, identificação, processamento, estocagem, distribuição, orientação e transfusão de sangue, componentes e derivados, são todos traduzidos como atividades homoterápicas que devem utilizar tecidos obtidos em doações voluntárias. Não se admite no Brasil a venda, hein? Não remuneradas, competindo ao poder público fomentá-las como ato de solidariedade humana e compromisso social. Fomentá-las. Não há obrigação e não pode haver venda. De start, como eu disse, é proibida, veja só, a compra, a venda ou qualquer outro tipo de comercialização de sangue, componentes ou derivados, excluída, claro, a remuneração dos custos dos insumos, reagentes, materiais descartáveis, mão de obra, honorário pelos serviços médicos prestados, mas não pelo órgão, como dito. A remoção de órgãos, tecidos e partes do corpo humano para transplante, enxerto ou outra finalidade terapêutica pode ser efetivada por equipe especializada em estabelecimento de saúde público ou privado,
desde que prévia e expressamente autorizado, hein? Na hipótese de disposição em vida, qualquer pessoa capaz nos termos da lei civil pode dispor de tecidos, órgãos e partes do corpo humano para serem retirados em vida. Aqui muito cuidado, hein? Para serem retirados em vida quando se tratar de órgãos duplos ou parcela de órgãos, tecidos ou parte do corpo cuja retirada não cause ao doador comprometimento de suas funções vitais. Então não pode comprometer as funções vitais do doador. Matar um para salvar o outro aqui não vai poder. E aptidões físicas ou mentais, e nem lhe provoque deformação. Ah, eu quero doar meu braço. Não, não pode. Provada a necessidade terapêutica, improrrogável e indispensável do receptor. Na hipótese de disposição após a morte, a retirada de tecidos, órgãos e partes do corpo humano pode ser efetuada pós-mortem, independente de consentimento expresso da família, se em vida o falecido a isso não tiver manifestado sua objeção. Tanto na carteira de identidade ou de habilitação, você sabe disso, né? Você deve ter na sua carteira que você é doador ou não é. Uma vez diagnosticada a morte encefálica, que é o fim da vida, o fim da vida se constata pela morte encefálica, que deve ser confirmada por 2 tecnológicos determinados, por 2, médicos, não participantes da equipe de remoção, mediante a utilização de critérios tecnológicos estabelecidos na resolução do Conselho Federal de Medicina, em conformidade com a Lei 9434 de 97, regulamentada pelo Decreto 9175 de 2017. Vimos os direitos relativos à integridade física, vida, portanto, mais especificamente, direitos relativos à integridade física. Vamos fechar esse bloco. Próximo bloco, continuamos ainda direito à vida, respectivamente, relativo à integridade moral, não mais física. Já voltamos.